Eu postei aqui recentemente sobre alguns arrepios de estacionamento que encontrei. Se você me vir postando, saiba que cresci em uma cidade onde todos os outros quarteirões eram tão diferentes. Você poderia morar em uma casa cara, em uma bela propriedade, e a um quarteirão de distância haveria casas degradadas e pessoas decadentes. Portanto, tenho muitas histórias de encontros estranhos da minha adolescência. Este aconteceu quando eu tinha 14 anos, por volta de 2004. Eu estava na minha fase gótica e me enfeitava com Hot Topic. Sentindo-me tão legal quanto poderia ser, eu caminhei até o ponto de ônibus para ir para a escola. Minha parada ficava a cerca de um quarteirão de distância, então uma caminhada bem curta, e eu era a única pick-up naquela parada. Enquanto eu fazia meu caminho para a parada, um carro passou com dois homens de meia idade. Eles diminuíram muito a velocidade ao passar por mim e piscaram para mim. Naquela época eu me sentia legal e atraente por aquele gesto. Agora isso me faz estremecer porque esse foi um comportamento pedófilo tão claro. Eles continuaram dirigindo e eu fiquei lá esperando. De repente vejo o mesmo carro voltar. Comecei a me sentir um pouco nervoso porque eles dirigiram ainda mais devagar desta vez. Eu podia sentir o suor crescendo porque meu coração estava acelerado agora. Eu estava pronto para voltar para casa, mas eles foram embora. E pensei que o ônibus chegaria a qualquer segundo e aqueles caras não voltariam uma terceira vez. Errado. Quando finalmente estou acalmando meus nervos, vejo o carro novamente. Ele para perto de onde eu estava e eles começaram a tentar falar comigo, mas era tudo em espanhol e eu não entendi. Eu poderia dizer pelo olhar em seus rostos e seus gestos para se aproximar, que suas intenções não eram boas. Comecei a descer em direção à minha casa e eles começaram a dar ré. ATP eu reservei. Corri tão rápido para casa, nervoso o tempo todo que os levava direto para onde moro, mas sabia que ficar ali não era a escolha certa. Eu corri para dentro de casa e gritei para minha mãe vir olhar esses caras que estavam me seguindo. Assim que ela chegou à janela, o carro havia sumido. Então ela me colocou em seu carro e estava me levando para a escola. Pegando o caminho mais longo virando em todas as ruas para ver se eu reconhecia algum dos carros para que ela pudesse pegar a placa e chamar a polícia. Sem sorte. Mas a partir de então minha mãe assistiu de nossa garagem para se certificar de que eu entraria no ônibus. Isso foi cerca de 6 meses antes de eu ter meu primeiro telefone celular, então eu estava muito atento ao meu redor. Não consigo imaginar o quão mais fácil teria sido para ele se eu tivesse fones de ouvido e estivesse olhando para a tela do telefone. Eu diria que aquele dia foi provavelmente o começo da minha paranoia de andar sozinha em qualquer lugar. Há alguns anos, trabalhei em uma área movimentada, mas perigosa, do Rio de Janeiro. Existem muitas ruas onde os criminosos locais podem emboscar pedestres, assaltá-los e efetivamente se esconder. Um dia, trabalhei até às 19 horas e meu noivo veio me buscar. As ruas já estavam desertas, então resolvemos achar um lugar seguro e chamar um Uber. Rapidamente encontramos dois homens vigiando a entrada de uma loja. Um deles era porteiro de uniforme, enquanto o outro usava roupas comuns e falava em um walkie-talkie. Até agora, apenas coisas normais do Rio. O segundo cara e eu tivemos uma pequena conversa sobre o quão perigosa era a área, após o que todos nós ficamos em silêncio. O Uber estava demorando, então ele acabou perguntando se eu tinha certeza de que estava chegando. Eu verifiquei e confirmei. Ele decidiu explicar sua curiosidade. Bem, hoje será um dia especialmente perigoso. Queremos fazer algo sobre esses canalhas. Como policial, acho desagradável. Eu imediatamente escondi o arrepio que desceu pela minha espinha. Esquadrões da morte vigilantes são um grande negócio no Brasil e uma palavra para os sábios é suficiente. Respirei fundo e me fiz de bobo para ter certeza. Você é policial civil ou militar? Ele sorriu e respondeu, hoje, eu não sou nenhum dos dois. Mais ou menos depois de um longo minuto, o motorista chegou. Nos despedimos e partimos. No dia seguinte, quase não vi moradores de rua na área. Eu sabia porque eles não queriam ser vistos lá. Nunca apareceu nada no noticiário. Massacres como este são relatados no Rio praticamente semanalmente. Acredite em mim, todo brasileiro que eu conto esta história concorda que um massacre deve ter ocorrido. Isso aconteceu há uns 4 ou 5 anos atrás.
Quando eu tinha uns 17 anos eu tinha uma namorada, também sou uma menina, e passava o dia na casa dela. Nessa época eu não tinha um bom relacionamento com minha mãe, então eu dormia por semanas na casa da minha melhor amiga. Então percebo que é tipo 1h da manhã e resolvo chamar um Uber, pois moro em uma cidade meio pequena, então os ônibus pararam de passar por volta das 22 horas aproximadamente. Ligo para o Uber e peço que espere no final do quarteirão para não fazer uma curva desnecessária. Quando chegou lá, minha namorada foi comigo para nos despedirmos. Nos abraçamos e nos beijamos, mas aquele tipo de beijo que dura uns 2 segundos. Eu aceno para ela enquanto me viro para sentar no banco do passageiro do carro e digo olá para o motorista. Ele respondeu minha saudação e começou a dirigir. Ele parecia bem no começo, mas eu estava realmente errada. Ele estava em seus primeiros 40 anos, sua cabeça estava raspada e tinha uma grande tatuagem em seu braço. Ele me perguntou se eu era estudante e eu respondi que sim. Então ele perguntou o que eu estava estudando na faculdade e eu disse a ele que na verdade estava no último ano do ensino médio. Ele disse que eu parecia muito mais velha e eu apenas ri desajeitadamente. Foi quando as coisas começaram a cair. A conversa foi mais assim. Motorista, era sua namorada? A garota que você beijou? Eu, sim. Motorista, há quanto tempo vocês estão juntos? Eu, 1 ano e meio. Motorista, caramba. Isso é muito tempo. Você então é lésbica? Não tenha vergonha, não sou homofóbico, nem nada, na verdade gosto muito de lésbicas. Eu, sei. Motorista, então, você é lésbica? Como você faz sexo se nenhum de vocês tem um pênis? Eu realmente não quero falar sobre isso. Motorista, sexo é normal, quero saber como vocês duas fazem isso. Eu ignoro. Motorista, você já esteve com um homem? Um homem de verdade? Eu, desculpe, mas acho que não é apropriado falarmos sobre isso. Motorista, sempre quis experimentar um pouco e fazer sexo a 3 com 2 garotas, vocês gostam de homens? Eu, na verdade não, e, agora, muito menos. Pensava. Motorista, está tudo bem, não temos que fazer sexo literalmente, eu poderia apenas ficar lá e olhar enquanto me toco. Eu, não estamos interessadas nesse tipo de coisa. Motorista, como você sabe que não gosta de homens se nunca esteve com um? Você já se perguntou como é? Aqui, vai um lembre amigável. Eu tinha 17 anos na época, minha namorada 16 e esse canalha tinha uns 40 anos. Neste ponto eu estou enlouquecendo. Esse cara estava fazendo outro caminho para demorar mais para chegar na casa do meu amigo e lembro de pensar. Bem, esses são meus últimos momentos de vida. Esse cara está me levando para outro lugar. Talvez pareça um pouco extremo, mas onde eu moro não é tão incomum que esse tipo de coisa aconteça. Eu sou ateia, mas aconteceu um maldito milagre e meu amigo me ligou. Eu coloco ele no viva voz e ele me pergunta quanto mais eu vou levar porque ele estava preocupado. Então, eu respondo que o motorista do Uber está fazendo outro caminho, mas estarei lá em breve e peço para ele me esperar na porta da frente. O canalha entrou em pânico e me levou para a casa do meu amigo. Abri a porta e corri o mais rápido que pude para abraçar meu amigo. No momento em que entrei em casa, simplesmente caí no chão e chorei com toda a minha alma. Eu sinceramente pensei que iria morrer naquele dia.